Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ser denunciado na ONU em uma ação apresentada por entidades brasileiras em razão do salto de 94% nas mortes por ações policiais no início de 2024, impulsionado pela Operação Verão, que registrou 39 óbitos até o momento. A denúncia faz críticas à violência policial, especialmente contra negros e pobres, e também à falta de uso de câmeras corporais. Após ser questionado sobre isso, Tarcísio foi enfático. Vou abrir aspas para a fala dele. Tem uma turma de policiais, profissional pra caramba, que está dando o máximo, que está dando a vida para proteger, que está se expondo ao risco para proteger você. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. O pessoal pode ir à ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, eu não estou nem aí, fecho aspas para essa fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos começar com a rodada de análises. Vamos a Brasília? José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Acho que são dois aspectos importantes, né? Primeiro, essas denúncias que serão oficializadas, protocoladas na ONU por entidades brasileiras que falam que protocolos não teriam sido respeitados e justificam justamente o aumento no número de mortes se compararmos com outras operações, mas também a defesa feita pelo governador de São Paulo dizendo que os policiais estão defendendo a população, estão se expondo, Zé Maria. É uma reação que indica, né, a indignação do justo, que está fazendo pelo lado certo. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado. Seja bem-vindo. Boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is, e isso para nós é muito importante. Olha, esta ação do governo, que não é só do governador, é uma ação conjunta do governo, da Secretaria de Segurança Pública aí, comandada pelo Coronel Derrite, né, que é do ramo, que sempre trabalhou nas ruas, foi para a Câmara dos Deputados por uma situação de emergência, né, de lidar na política e mostrar como sofrem os policiais no dia a dia, e com apoio do povo. E é por isso que o governador reagiu assim. Ora, está na hora de ir fazer uma representação na ONU para garantir a segurança das pessoas, garantir a tranquilidade das mães e dos pais. Quando hoje um filho adolescente sai de casa, é uma preocupação geral. Quem tem filho sabe o que é acordar à noite e ver aquela cama vazia e ver que o filho está nas ruas e nesse mundo violento. E esta operação, primeiro escudo e agora esta de verão, ela é necessária. E veja bem da segurança da polícia de São Paulo em fazer a operação, que chegou de cara limpa e levou um tiro. E cadê o bandido que deu o tiro no policial? Está preso, ele se entregou. Ele teve a segunda chance. O policial, no exercício do trabalho, não teve essa segunda chance. Quando um policial morre em trabalho, quem é agredido é muito além da família, dos amigos, mas é a sociedade como toda. O Estado, ele está ali com a arma na mão, desempenhando uma função dada pelo Estado, ou seja, é o Estado que está morrendo, é o Estado que está sofrendo essas agressões diárias. Me assusta muito saber que estas entidades não entraram, não foram à ONU para a família desse policial que morreu, que em muitos estados não recebem o apoio como deveria, não tem um apoio nenhum do Estado, né? São Paulo tem, e é recente também a assessoria jurídica, que eu venho falando aqui do risco jurídico de ser policial hoje no Brasil, e é isso que tem que ser denunciado ao mundo e ao raio que parta. São as vítimas, essas são as verdadeiras vítimas, né? E elas não são lembradas e não têm esse apoio que deveria ter. Quem são as vítimas? São as mães que sofrem e os pais que sofrem a perda dos filhos. E os policiais estão ali para interromper esse processo. Eu acho que há uma onda, uma cultura do Brasil de idolatrar o bandido e colocar o policial, que é o lado bom, que é o lado forte, né, como um sem o que fazer e um maldoso que só vai provocar morte e que só vai matar pessoas inocentes. Isso não pode continuar e acho que cada vez mais o policial tem que ter autonomia e força, sim. Ah, mas tem policial bandido? Tem. Toda profissão tem. Tem jornalista assim, tem engenheiro assim, advogado assim do mal.
E esses devem ser punidos. Até os colegas não gostam de profissionais maus, né? Então, assim, a população está apoiando. A gente sente. O que está contra são certos setores que não entendem o que é e como está a maldade no mundo e no Brasil hoje. Pois é, essa é uma notícia importante para a gente trazer os nossos comentaristas, inclusive aqueles que têm experiência com a questão da segurança pública, que é o caso do Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Como avalia essa notícia, essa informação? Entidades vão à ONU denunciar o governador do estado de São Paulo por supostas violações de direitos básicos e também a resposta dada por ele defendendo a polícia de São Paulo. Ele muito seguro, né? Quanto à lisura de todo o processo e firme nas declarações e na defesa da polícia. Mota. Foi uma postura excepcional. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Às vezes eu me belisco para ver se o governador Tarcísio é de verdade mesmo, porque ele está tendo algumas atitudes que nós esperamos durante muito tempo que os governantes do Brasil tivessem. Ele e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para que a gente seja justo. Vamos examinar essa notícia. Duas entidades, duas ONGs brasileiras anunciam que vão à ONU acusar o governador Tarcísio. Acusar de quê? Pelas notícias que eu vi, as entidades pretendem ir à ONU dizer que a Operação Escudo produziu execuções sumárias, tortura e prisões forjadas. Mas será que os companheiros dessas entidades não sabem que denúncias desse tipo devem ser feitas ao Ministério Público aqui no Brasil? Por quê? Eles provavelmente têm provas, evidências dessas acusações, porque são muito graves. Com provas e evidências, eu tenho certeza que o Ministério Público vai agir rápido, a não ser que a intenção seja apenas causar, a não ser que a intenção seja lacrar. São duas entidades, uma delas eu não conheço, nunca tinha ouvido falar dela. A outra eu conheço muito bem, é uma entidade de esquerda, faz parte daquele ecossistema de ONGs que subscreve toda a pauta esquerdista de segurança pública que o cidadão brasileiro rejeita. Desarmamento do cidadão de bem, desencarceramento dos criminosos, que significa abrir as cadeias, soltar os criminosos, descriminalização das drogas e a obrigatoriedade de uso de câmeras pelos policiais, não pelos criminosos. E, acima de tudo e além de tudo, a criação de cada vez mais benefícios e direitos para os criminosos presos e a obstrução a qualquer tentativa de endurecer a legislação penal. Aí está explicada a urgência de ir a Genebra fazer essa denúncia. Pois é, também com a gente o delegado Palumba, a quem agradecemos demais pela participação. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Tema importante para a gente tratar contigo. Além, naturalmente, da sua experiência em segurança pública, seria interessante analisar alguns pontos que acabam sendo colocados na denúncia por parte dessas organizações, né? O número de mortos decorrentes dessa Operação Verão, 39 pessoas. Isso indica o quê? É muito? É pouco? Justifica uma denúncia a uma entidade internacional, uma denúncia à ONU? É importante a gente mostrar, ou pelo menos explicar para o nosso público quais são os parâmetros que justificaria uma denúncia como essa. Porque muitos entendem que, se houve aumento de mortes, é que houve uma intensificação nas operações em algumas localidades. Por favor. Bom, uma boa noite, é sempre um prazer participar desse programa. Parabéns para todas as mulheres nesse Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado pelo convite. Esse povo que faz essas denúncias literalmente não tem o que fazer da vida. Eles não têm o que fazer e a função deles é atrapalhar ao máximo que eles puderem as forças de segurança. A polícia não sai na rua para matar ninguém, mas também não sai para morrer. O policial não é pago para morrer, ele é pago para defender a sociedade. E já que esses órgãos, eu nem sei quem é que fez essa denúncia, porque é tão infundada, apresente as provas. Eles não vão apresentar nenhum tipo de prova, justamente porque não tem provas.
E o governador Tarcísio, ele tem que ser aplaudido, e aplaudido de pé. Foi exatamente por isso que eu apoio esse governador. Durante 20 anos na segurança pública, trabalhando em grupos de operações especiais, divisão de operações especiais, nós nunca tivemos um governador pulso firme. Os governadores que antecederam, desculpe o termo, eram frouxos. E foi exatamente por isso que o PCC cresceu demasiadamente aqui no estado de São Paulo. Aliás, nasceu no estado de São Paulo e hoje é uma das maiores facções do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. O crime só entende um recado, que é força na polícia e força na legislação. Infelizmente, a legislação não ajuda em absolutamente nada. Por quê? Porque boa parte dos deputados não estão interessados em aumentar a pena, acabar com saidinha, acabar com progressão, tirar benefícios de criminosos. Boa parte dos deputados ganham votos de familiares de presos. E no Brasil, tem mais de 800 mil presos. Aí você multiplica isso por 4, 5, a gente vai ver o tanto de voto que esse povo dá. O crime, repito, ele não respeita as leis. No crime não tem audiência de custódia. O crime é extremamente maldoso. O crime mata. As dívidas no crime são pagas com morte. E o policial não. O policial é extremamente legalista. Nós temos corregedorias que atuam, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e pune esses policiais. Aí vem esses organismos querendo lacrar, fazer denúncias infundadas, desprestigiando o trabalho da polícia e das forças de segurança. E eu custo acreditar que nós temos um governador agora, graças a Deus, que está combatendo o crime da forma que tem que ser. Aquela região de Santos, Guarujá, por muitos anos, por décadas, estava dominado pelo crime. O Guarujá é uma cidade maravilhosa, Santos idem. Pergunte para a população se elas estão gostando da atuação da polícia. A população de bem está adorando. Por quê? Porque ninguém aguentava mais ir para o Guarujá, passar por debaixo daquele túnel, inclusive ter gente, bandidos armados com fuzil, roubando, assaltando, matando, como se estava antigamente. Aliás, continuam fazendo isso, mas agora tem uma reação à altura do Estado. Não adianta, o crime não adianta a gente ficar abraçando árvore, soltando pombinhas, balões, eles dão risada com isso. E esses organismos que acabam denunciando os policiais, eles estão muito mais preocupados em lacrar, em agradar bandido, do que ajudar a população. Então, parabéns, governador Tarcísio, pela sua declaração corajosa e firme no combate à criminalidade. Digna de aplauso, na minha opinião, uma pessoa que trocou tiro, uma pessoa que enfrentou a criminalidade, que enfrentou o PCC, que recebeu ameaças de morte. Eu só posso aplaudir uma atitude dessa do meu governador. Esse sim eu tenho orgulho de falar, governador Tarcísio, parabéns para ele. Pois é, na mesma declaração, o governador Tarcísio chegou a dizer que comerciantes e empresários ali da região do litoral sul, da Baixada Santista, de vários municípios que compõem essa região, parabenizaram e agradeceram o governador por essas ações que estão sendo realizadas no combate ao crime organizado ali nas cidades, especialmente de Santos e no Guarujá. Agora, o delegado disse que não sabia quais eram as ONGs. Uma se chama Comissão Arnes e a outra Conectas, elas que pedem que todos os agentes responsáveis por supostos abusos e violações de direitos sejam punidos. Eu vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, inclusive tem uma mensagem muito interessante do José Carlos. Ele disse que trabalha com segurança pública, não falou em qual cidade, em qual estado, em qual repartição. E ele escreveu, certamente ele é da área. É preciso firmeza para combater a criminalidade. Se há intensificação nas operações, é grande a chance de aumentar os confrontos. E aí, vidas se perdem, dos dois lados. Zé Maria, por mais complicado e delicado que seja esse processo, essa é a realidade, né? Sim, isso tem até nome, se chama efeito colateral. Toda vida que se perde é triste, sim, a gente deve chorar cada vida que se perde. Nós fomos criados, nós cristãos, para defender a vida, sob qualquer aspecto. Ninguém está lá para matar bandido, não se cura o crime matando o criminoso, não é assim.
Mas os casos de efeitos colaterais, de matar até, veja bem que nem é isso que nós estamos falando. Até inocentes que estejam por perto, isso faz parte do processo, deve ser evitado. Os policiais são treinados para isso, né? Quanto mais os que sacam armas contra a polícia, contra o Estado, né? Contra a polícia. Então, isso é um resultado natural. Repito, deve ser evitado. E são evitados porque aqui ninguém fala da quantidade de presos. Ninguém fala da apreensão de armas e drogas durante essa operação. Por que ninguém fala dos resultados positivos, consequências desta ação de bandidos que não vão para a cidade de São Paulo e não vão mais roubar, ou porque foram presos, ou porque morreram, ou porque estão temendo a força nova da polícia. A polícia deve demonstrar força, ela tem o monopólio da violência que é dada a elas, pela Constituição e pelas leis. Não se iludam. Cada uma destas operações será avaliada. Algumas têm, inclusive, a participação constante do Ministério Público. Cada morte será analisada por peritos e haverá um julgamento. O que eu não entendo é esta antecipação na condenação do policial. É como diz o delegado Palumbo, o policial não é pago para morrer. Eu nunca vi em treinamento de policial, civil, militar ou das Forças Armadas, dizer que ele tem que dar a vida. Não tem que dar a vida, ele tem que dar a experiência, ele tem que dar a força dele e o trabalho em prol da sociedade, não é a vida. Ninguém gosta de voltar o monumento, ou seja, é um jargão militar que diz que o soldado que dá bobeira na crista vira monumento. Ninguém quer isso. Quer que o policial vá e faça o seu trabalho e volte vivo para fazer outros e outros trabalhos. Esta é a experiência. E para voltar vivo, ele tem que ser treinado a não morrer, a se defender e a colocar a ordem. Eu acredito firmemente de que o crime, ele tem a sua redução não no tamanho da pena, mas é a certeza da punição. Um deputado me mostrou dados, me contou história de El Salvador, ele esteve lá, lá a bandidagem cresceu tanto e ficou tão chique ser bandido, como já acontece aqui no Brasil. Olha, essa história de venda de tornozeleira eletrônica falsa é uma situação grave, de que o criminoso no Brasil está sendo glamorizado, né? Ele tem uma receptividade maior, consegue namorar mais menininha. Olha que inversão, que absurdo. El Salvador estava assim, a ponto dos bandidos tatuarem o número de mortes que eles fizeram, de vítimas, tatuavam no corpo o que eles fizeram. Aí chegou um presidente da República, adotou leis fortes, algumas antidemocráticas, sim, porque o momento exigia. E prendeu. Você tinha uma tatuagem, já matei tanto, você está preso, né? Pô, mas ele tatuou no corpo que matou tantos e que tem tantos homicídios, tantos não sei o quê. É uma confissão, está ali no corpo, está preso. Era moda lá. Vê o que aconteceu. As cadeias estão lotadas, mas as pessoas estão livres e o presidente com mais de 80% dos votos. Veja que resultado. Ou seja, no Brasil está entrando nessa. Nas eleições municipais, onde todos deveriam se preocupar com buracos, falta de água, é segurança pública o principal assunto do debate. Mota, qual é o potencial nocivo de uma denúncia como essa a um organismo internacional, à Comissão de Direitos Humanos da ONU, e qual deve ser a posição de entidades e repartições e organismos aqui do Brasil para proteger a polícia paulista, para não deixá-la exposta, entre aspas, sangrando? O potencial de dano é dano de imagem. Essa é uma tática que a esquerda já usa há muito tempo. Pegar o aviãozinho para Genebra e ir lá, e aí sai a manchete. A entidade tal, o político tal fez uma denúncia na ONU. Bom, para quem não sabe, lá no Alto Comissariado das Nações Unidas, eles recebem qualquer um. Lá tem um guichê para receber denúncia. Então qualquer um pode pegar um avião e ir lá e fazer uma denúncia sobre qualquer coisa. A maior parte das vezes, essa denúncia vai ser recebida, carimbada, colocada numa gaveta ou jogada numa lata de lixo. O que acontece é que isso repercute. E é atrás disso que eles estão.
da repercussão. Todo governante brasileiro que resolver encarar de frente o crime vai ser alvo desta mesma tática. Podem fazer uma pesquisa no Google, vocês vão ver isso. Tá? O problema que eu tenho é que muitos veículos de mídia reproduzem isso como se fosse um fato relevante e como se isso significasse realmente que o governador fez alguma coisa de errado, que os policiais fizeram alguma coisa de errado e já foram julgados e condenados. Agora, o que eles nunca dizem, o que as pessoas não sabem, o que a ONU precisa saber, é que no Brasil são assassinadas 40 mil pessoas todos os anos. Nós já tivemos um ano, em 2017, que foram 65 mil assassinatos. É preciso que os veículos de mídia digam que nos 16 anos que a esquerda ficou no poder no Brasil, de 2003 a 2018, foram assassinadas 875 mil pessoas, meus amigos. É quase 1 milhão de pessoas. Eu não sei qual é o nome que se dá para isso, mas deve ter algum nome para dizer, para falar da morte de quase 1 milhão de pessoas. Olha, isso é estatística oficial, produzidas inclusive por ONGs de esquerda. Está tudo disponível. É só botar numa planilha e somar. 40 mil assassinatos por ano, Caniato, quer dizer o seguinte, é um assassinato a cada 13 minutos. Provavelmente, desde que a gente começou esse programa aqui, já morreram 2 pessoas assassinadas. 13 minutos é o tempo que você leva esperando seu filho na porta da escola, sentado no carro. 13 minutos é um tempo que você leva para ir na esquina comprar um salgado e um suco. 13 minutos é o tempo que a gente leva para ler as manchetes sobre a denúncia que o governador vai sofrer na ONU. Convenientemente, né, esse guichê da ONU fica em Genebra. É um lugar com bons vinhos, excelente comida, chance de fazer umas comprinhas, né? Quem é que vai perder uma oportunidade como essa? Pois é, o delegado Palumbo dá risada, né? Palumbo, claro que a gente quer pedir também sua reflexão sobre esse aspecto muito importante trazido pelo Mota, uma espécie de antecipação de punição à polícia, aos policiais, diante de um caso de repercussão como esse. Uma denúncia em âmbito internacional, quanto isso pode mexer na dinâmica do combate à criminalidade? Você acha que as polícias acabam tirando o pé do acelerador por conta disso? Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Mota, os comentários dele são muito sensatos. E ele falou o que eu ia falar. Eles foram lá para passear, fazer um tour. Qualquer um do povo pode protocolar algum tipo de denúncia lá na ONU que não vai acontecer absolutamente nada. Sinceramente, qual é o prestígio da ONU ultimamente? Nenhum. Zero. Não está resolvendo nem guerra. Quer se intrometer aqui na segurança do nosso país, que, aliás, vai de mal a pior. E não é culpa do governador Tarcísio, não, nem culpa do secretário. Eles estão batalhando, eles estão lutando. E pela primeira vez nós temos agora um governador de coragem para assumir essa batalha, essa guerra com coragem. Eu queria perguntar para esses organismos aí que estão fazendo essas denúncias, se algum deles foi falar com a dona Cláudia, mãe do Patrick Reis, se algum deles foi falar com o policial, com os familiares do policial Cosmo, foram procurar eles, saber se estão precisando de alguma coisa, se estão precisando de algum amparo, se estão precisando de dinheiro. Foram procurar eles? Não, claro que não. Vamos atacar o governo do estado de São Paulo, que é um governo de direita. Geralmente quem faz essas denúncias são esquerdistas que acabam fazendo essas denúncias, que protegem bandido, mas se esquecem da vítima. Só lembrando, Patrick deixou um filho. Algum deles foi perguntar do governo ou não, de ONG ou não, como é que está o filho do Patrick? Como é que está a dona Cláudia? Não foram perguntar. Mas delegado, eles pegam um aviãozinho, vão até Genebra, fazer um tour, né? Vai lá comer do bom e do melhor e depois retorna para cá lacrando, falando que denunciaram o governador Tarcísio, que dá uma... Pois não. Vai lá, Zé. Delegado, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Como está a família do policial e se o estado de São Paulo dá a cobertura necessária? Porque nesse caso aí eu acho que o estado tem que dar o apoio total à família e ao policial, evidentemente, e a família. Como é nesses casos em São Paulo? Precisaria ser muito melhor. A verdade é essa, que eu não vou ficar passando pano para ninguém, não. O que é certo tem que ser dito. Precisaria ser muito melhor. Eles recebem uma indenização
que não é o suficiente. Essa família precisa ser amparada, precisa ser cuidada, afinal de contas, o Patrick, eles morreram em serviço, lutando contra a criminalidade, levantando a bandeira da segurança pública, lutando por cidadão do bem. Eu converso com a dona Cláudia Reis constantemente, passo o WhatsApp para ela, pergunto como ela está, e simplesmente, quando você perde um filho, você sobrevive, você não vive mais. É uma dor que você vai carregar para o resto da vida. E eu não vejo essas entidades, né, se preocupando com quem realmente é vítima. Eles não foram e não irão atrás de dona Cláudia Reis, como também não irão atrás de muitas mães que no máximo pode ir até o cemitério visitar os seus filhos. Eles não se preocupam. A preocupação deles é lacrar e atacar a polícia o tempo todo. Qualquer atitude da polícia, qualquer entreveiro entre a polícia e bandido, a primeira coisa que se faz é vamos acusar a polícia. Vamos colocar a polícia como truculenta, uma polícia que abusa. Não, a polícia tem corregedorias. Todas as mortes que há em decorrência de tiroteio com policiais e bandidos, há necessariamente um inquérito policial. Esse inquérito policial é encaminhado até o Ministério Público, que pode requisitar diligências ou não. Depois, esse inquérito vai até o Poder Judiciário. Ou seja, o sistema brasileiro é um sistema legalista. Não funciona igual o filme, não. O policial se envolve no tiroteio, ele vai para a casa dele, toma uma cerveja e não acontece mais nada. Ele responde por meses e meses e meses, inclusive anos e anos, até ser arquivado esse inquérito policial. Então, esse povo, eu concordo com o Mota. Eles foram lá para passear, para lacrar, não sei como é que sobrevive essas ONGs, deve ser nas custas de alguém, obviamente, né? Muitas delas recebem emenda, que é dinheiro público. Então, foram lá para lacrar e tomaram uma invertida. Foram querer lacrar em cima do governador e tomaram uma resposta à altura. Mais uma vez, eu só tenho a parabenizar o governador Tarcísio do estado de São Paulo.